depressão é o assunto para esta edição do programa. Estivemos numa conversa muito interessante nos blocos anteriores. Para este bloco, não fugimos da regra, temos cá dois grandes convidados. Falo do Ernesto Manavi, ele é estudante de psicologia, e o Alberto Duvani, ele é ator. Ele diz que estuda a depressão nos palcos. Tudo bem? Poderá nos explicar mais sobre isto ainda nesta edição. Boa tarde, bem-vindos ao Bom Porto. Alberto? Muito obrigado pela oportunidade. Cá estou mais uma vez para dar um parecer sobre o tema em debate. E é verdade, estudo a depressão nos palcos. Ernesto, bem-vindo. Obrigado. Agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar sobre esse assunto que é preocupante, assim como importante se debater num espaço como este. Agradeço pelo convite. Desde já é muito importante nós procurarmos entender como lidar com essas pessoas que sofrem de depressão. Podemos ter um amigo, um irmão, um pai, alguém próximo de nós que sofra da depressão. Então, é importante saber, afinal de contas, como é que nós devemos tratar essa pessoa? Como é que deve ser a nossa comunicação com esse indivíduo? O que é que os nossos convidados nos dizem? Vou começar com o homem que estuda a depressão nos palcos. É uma questão, digamos, meio complexa, mas também simples. Nós sabemos que as pessoas com depressão são pessoas que, geralmente, elas sentem-se mal por estarem deprimidas e elas, como é que posso explicar, elas têm tido, de uma certa forma, perder alguma vontade de fazer certas coisas que lhe davam prazer num certo momento, não é? Exato. É uma pessoa, por exemplo, eu que faço teatro, posso, num dia desse, eu acordar e me convidarem para estar numa atuação, eu digo, não, hoje não estou preparado para fazer um teatro, ou simplesmente dizer que eu não quero mais fazer um teatro. Estamos a perceber que naquele momento eu estou num estado de depressão, porque eu estou a perder vontade de fazer uma certa coisa que eu gostava de fazer antes. Então, para um caso desse, eu acho que tentar perceber o que está acontecendo com a pessoa, estarmos mais próximos da pessoa deprimida, seria uma boa coisa mesmo, como amigos, como família, estarmos mais próximos dessa pessoa, porque uma pessoa deprimida é uma pessoa que precisa mesmo do amparo pessoal, porque está a sofrer angústia e certas tristezas. Então temos que estar lá para, de uma forma, trazermos de volta o que é a felicidade daquela pessoa. Ok. Sim, sim. Tudo bem. Ernesto? Bom, acrescentando no que ele dizia, de facto devemos ter muito cuidado com uma pessoa deprimida, porque é um quadro patológico, é uma perturbação de humor. A pessoa tende a ficar triste ou a ficar sem vontade de fazer coisas que a outrora gostava. De repente fica sem prazer, né, de fazer as coisas. Então, neste caso, é importante que as pessoas que estão por perto, a família, os irmãos, os pais, tentem conversar de boa forma com a pessoa, procurar saber o que é que está a acontecer, manter um bom diálogo, não julgar a pessoa e aceitar, né, o estado da pessoa, não julgar. Sei que a pessoa ainda não foi ao psicólogo ou ao psiquiatra, é importante que os familiares ou as pessoas ao redor levem a pessoa para fazer a terapia, né? Sim. Okay. Fazer terapia de modo que possam ter o auxílio dos profissionais da saúde mental também. Mas é fácil. Sim. Esteja à vontade. Eu queria acrescentar também dizendo que temos tido, quando nós estamos a falar de ajudar a pessoa, ele disse não julgar, isso é muito positivo, é muito importante, não devemos julgar uma pessoa deprimida. E porque também tem coisas que nós não podemos dizer a uma pessoa deprimida. Se você conseguir perceber que se essa pessoa está sofrendo uma depressão, quer dizer, não é bom chegar lá e dizer, não, você está deprimido, você precisa de um psicólogo, logo assim direto, logo de cara, não. Tem que arranjar uma maneira, né, de puxar aquela pessoa a ter aquela ajuda do psicólogo, mas não de uma forma direta. Por exemplo, nós sabemos que a pessoa
deprimida, perde algumas certas vontades de fazer certas coisas. Então você chega e diz, você não faz aquilo porque você digamos, você não tem vontade ou não consegue fazer. Mas nós sabemos que pessoas deprimidas geralmente tentam de uma forma, tentam de toda forma possível fazer aquela coisa que faziam antes, mas a depressão tem lhes puxado, né, para baixo, então não conseguem fazer as coisas que faziam antes. Então não chegue lá e diga, você não faz isso porque você já não consegue ou você não tem força. Então puxa a pessoa de uma forma mais calma, não é? Para a pessoa estar mais ativa. É uma forma de reanimar a pessoa. Então não é chegar lá e desanimar a pessoa, nós queremos animar a pessoa. Então dizer que a pessoa precisa de um psicólogo. A nossa sociedade geralmente pensa que o psicólogo é mais para os loucos, não é? Exatamente. Então quando você chega e diz, tens que visitar o psicólogo, ele logo vai pensar, está me achar... é isso, já estão a achar um louco. Então temos que, de uma forma mais calma, puxar a pessoa para o psicólogo, sem julgar. Mas será que é fácil convencer uma pessoa que está a sofrer depressão e que precisa de uma ajuda de um profissional? Será que é fácil isso, Ernesto? Bom, não vou dizer que é fácil, né? Mas depende. Depende do nível da consciência que a pessoa tem em relação à depressão. Existem aquelas pessoas que podem sofrer dessa perturbação sem ter conhecimento, ignorando, né? Não saber o que se passa, apenas a pessoa apresenta os sintomas e sofre a depressão, mas se a pessoa não sabe o que tem, é um pouco difícil convencer a pessoa que precisa de uma ajuda. Okay. Então, neste caso, numa fase inicial, é importante tentar conversar com a pessoa, conforme o colega disse, de uma forma amigável, de modo que possa entender que ela não é uma doença grave, né, que tem, mas precisa. Mas é ou não grave? A depressão é ou não algo grave? É uma doença grave, sim, mas não devemos falar diretamente, né, para a pessoa, para não agravar, né, o quadro, sim. Sobre o risco também de a pessoa não aceitar visitar o psicólogo. Não aceitar, sim. Então, é um desafio, né, convencer a pessoa deprimida para procurar uma ajuda, mas entrando de uma forma amigável, é possível convencer e deixar a pessoa ciente, né, da necessidade de se buscar ajuda. Ok. Sim. A família, qual é o papel da família nesse momento em que um membro da mesma encontra-se numa situação de depressão, numa altura em que sofre de depressão? Qual é o papel da família nesse momento? Vou começar com o Ernesto mesmo. O papel da família é imprescindível. É importante que a família esteja pronta para ajudar a pessoa, criar um ambiente acolhedor, né? Procurar recuperar o ânimo da pessoa. Uma das formas de manifestação da depressão é a pessoa parar de fazer coisas que gostava, né? Então, a família pode tentar conversar com a pessoa. Você pode... Por que não volta a fazer algo X? Por exemplo, se a pessoa gostava de jogar futebol e de repente parou de praticar aquele desporto, a família pode conversar com a pessoa e perguntar por que não joga futebol, depois convencer a pessoa a voltar a jogar o futebol. Se é algo que lhe dava prazer, com certeza vai ajudar nesse processo do melhoramento. E também falar com a pessoa para não se isolar e tentar conviver, né, com os outros, não só dentro da família, mas com pessoas de fora. Exatamente, participar de outras atividades na comunidade. Ok. Sim, Alberto. Sim, a família é mesmo muito importante, mesmo porque
é a família que percebe melhor a pessoa, porque eu, como amigo da pessoa deprimida, tem algumas certas coisas que eu não posso perceber da pessoa que está a passar da depressão. Por exemplo, um dos sintomas da depressão é a perda de sono. A pessoa não tem dormido já aquelas horas que dormia antes, tem tido insônias. Então a família consegue controlar essas coisas, esses sintomas e outras coisas. Então a família é muito importante mesmo para melhorar o melhoramento da pessoa deprimida, não é? Lhe puxando muito mais a voltar ao que fazia antes. Essa é uma coisa muito importante. Nós sabemos que as pessoas deprimidas, na verdade, a depressão te leva para baixo, é muito importante dizer, te leva para baixo mesmo. Leva para baixo, você esquece de tudo que fazia antes, porque você passou de um trauma, passou de alguma coisa que te fez mal. Então, a família, ela é que sabe melhor que, não, o Alberto, quando está triste, o que gosta de fazer? Alberto, quando está triste, nós fizermos isso, ok, ele pode voltar a se animar, não é? Então, a família é muito importante mesmo para poder puxar a pessoa deprimida a voltar à base. No bloco anterior foi dito que sempre a pessoa deprimida ou que sofre de depressão deve fazer o máximo esforço de ficar longe do que lhe causou o problema. Deve procurar ficar longe. E se for um membro da família que fez com que essa pessoa ficasse deprimida, como é que vai ser? Partilham a mesma casa, em algum momento podem até partilhar o mesmo quarto. Já falamos da importância que a família tem nessas situações. Deve acolher. Deve estar sempre ali e tudo mais. E agora, se dentro da família existir alguém que tenha provocado aquilo... A depressão. Exatamente. Certo. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer aí? Onde é que a pessoa há de ir? Será que permanece ali na casa, no mesmo quarto? Como é que vai ser? Eu acho que, como eu gosto de dizer, parece simples, mas também é meio difícil. Mas sendo uma pessoa da família, sendo duas pessoas que antigamente melhor, não antigamente, sempre vivem juntos, né? Antigamente conviviam de uma forma bem alegre, feliz, não é? Eu acho que uma boa conversa entre ambas partes seria uma boa coisa. Seria uma boa, podia mesmo atenuar, mesmo, não sei, é um pouco que deve se afastar daquilo que foi a bomba do seu problema. Então, como é que vai procurar para conversar se essa pessoa é que fez com que ficasses deprimido? Sim, temos maneiras, no meu entender, temos maneiras diferentes de se afastar da bomba. Okay. Não sei se você perceber. Temos maneiras diferentes de afastar-se de uma bomba. É a minha observação, assim posso dizer. Minha observação. Porque se é minha irmã que me deixou deprimido, não tenho como me afastar dela. Mas conversar e esquecer o que aconteceu, eu acho que é uma maneira mesmo também de esquecer, de afastar-se da bomba. Ok. Sim. Sim, Ernesto, o que é que acha? Bom, quando se fala de afastar-se daquilo que te causou depressão, por exemplo, quando o assunto é uma pessoa da família, é um pouco difícil você se afastar fisicamente da pessoa, porque aí pode acabar agravando até o problema. Então, neste caso, você pode não se afastar da pessoa, mas procurar esquecer aquele problema, porque a pessoa pode ter feito mal, mas não significa que aquela pessoa seja ruim em todo sentido, né? Todos nós cometemos falha. É normal que a pessoa faça algo que você não gosta, mas ter que se afastar de uma pessoa da família só porque te causou depressão, acho que é um pouco complicado, mas talvez conversar e querer esquecer, né, o que aconteceu. Okay. Por exemplo, deixando a parte de ser um membro da família que causou a depressão. Pode ser, por exemplo, um membro da família, sim, mas morte. A pessoa morreu, né? Isso, se não haver uma boa gestão de emoções, pode levar à depressão. Então, neste momento, é claro que a pessoa já não está ali, mas
sabendo que morte é inevitável, a pessoa já pode, depois de um determinado tempo, depois do luto, tentar, vai superar. Muitas das vezes vai ter que superar, né? Se já tem a depressão, é claro que já não vai superar sozinha, vai precisar de ajuda de outras pessoas. Sim, sim. Exatamente. É isso. Como diferenciar? Foi dito que a depressão pode ser caracterizada por uma tristeza profunda e muito mais, perda de vontade de viver e tudo mais. Agora, como diferenciar uma simples tristeza? Existe aquele dia que a pessoa não está para nada, está mesmo muito triste. Pode ficar 1, 2 dias, está triste mesmo, não quer saber de nada. Agora, como diferenciar isso da depressão? Uma simples tristeza, se é que podemos assim dizer, de uma depressão, que é algo já profundo. E tem tido mesmo muita confusão na depressão e na tristeza. Exato. Bom, de facto são coisas diferentes. Tristeza, posso dizer que é normal. Todos nós ficamos tristes. Geralmente vem por causa de um acontecimento desagradável. Acontece algo que desagrada a pessoa. Pode ficar triste, mas só por um instante, por alguns minutos. 2 dias também serve. Há pessoas que sangam 2 dias. Sim. Mas se a pessoa entra naquele estado de tristeza profunda por 2 semanas, 1 mês, 1 ano, aí já é depressão. Mas eu ficar triste hoje só porque aconteceu alguma coisa que me deixou naquele estado, não podemos diagnosticar aquilo como depressão. Então tem a ver com o tempo? Tem a ver com intensidade, o tempo, sim. Ok. Sim. Concorda? Concordo. Tem a ver com a questão de tempo, porque a tristeza é temporária. É algo que acontece e vai passar logo. Mas geralmente a depressão leva muito tempo, faz com que a pessoa, por exemplo, fique triste durante todo o dia. Ok. Sim, passa todo dia naquele estado mesmo para baixo. Sim. Mas eu ficar triste só por 1 segundo, 1 minuto, aí não é depressão. E olha que a tristeza pode ser, tem acontecido geralmente com uma coisa que acontece não é do momento. Não é? A Ana Leila pediu alguma coisa que eu fizesse algo e eu não fiz. Então ficou zangada com o Alberto, ficou triste naquele momento, não é? Talvez por 1 dia, mas eu chego para a Ana Leila, peço perdão, aconteceu, mas por menos não voltar a repetir. Aquilo naquela hora passa, era uma fase de tristeza. Ok. E por saber que o Alberto pediu perdão, aquilo passa naquele momento, mas estamos a falar de depressão. Depressão é uma coisa muito forte. Também. Algo bem profundo, que mexe com tudo. Mexe com o psíquico da pessoa, mexe com tudo mesmo. Mexe com... Agora a tristeza só é uma partecita. Assim, depressão é o assunto para esta edição, mas infelizmente nós estamos na reta final do nosso programa, apesar da conversa estar mesmo muito interessante. Considerações finais, Alberto? Forma de considerações finais, é só mandar um beijo a todos lá de casa, aos meus atores e ao meu chocolatinho de pó. Considerações finais, Ernesto? Bom, dizer que depressão é um assunto sério e é bom se debater num espaço como este, de modo que as pessoas possam ter mais sensibilização desse assunto. E a pessoa, quando percebe os sintomas, que vá atrás de um profissional para poder receber uma ajuda, porque sozinha vai ser difícil superar. Não estou a dizer que é impossível, mas quando tiver alguém para ajudar vai ser melhor. E a morte não é a melhor saída para a depressão. Nós chegamos por aqui com promessa de voltar amanhã, à mesma hora, para falar sobre o aborto e abandono de recém-nascidos. Continue ligado à restante programação da Limpopo TV e não perca logo a seguir o programa Mais Feeling. Fique bem e até amanhã. Com a força da paixão, mergulhar na tua vida.